Cobrar para pregar. O que o Senhor acha disso? Essa é polêmica. Você acha que eu tenho que entrar nisso? Eu acho importante. Eu vou falar sobre pregação e pregadores e não vou colocar louvor no mesmo bolo, porque eu acredito que podem ter algumas pequenas diferenças. Jesus diz em Mateus 10 que aquilo que foi recebido de graça deve ser entregue de graça. Paulo praticou esse princípio e deixa claro na sua segunda carta aos Coríntios que ele anunciou o evangelho sem cobrar nada. Naquele contexto, Paulo estava sendo mantido por outras igrejas enquanto livremente, gratuitamente, ele anunciava o evangelho para a igreja de Corinto. Paulo não exigiu recursos financeiros da igreja de Corinto, mas nesse capítulo, Paulo está cobrando algo da igreja: honra. Então Paulo não está dizendo, me paguem, mas Paulo está dizendo, considerem o valor da minha entrega. Dessa forma, eu entendo que, embora honra deva ser ensinada, a entrega deve continuar sendo voluntária. O grande problema, fazendo um paralelo com o nosso tempo da igreja de hoje, é que, por causa de igrejas que não sabem honrar, pregadores pensam que devem cobrar. E na minha opinião, esse cenário de cobrança de um cachê específico não é o ideal, porque ele impede pelo menos a prática de dois princípios que nós vemos a respeito da generosidade bíblica. Primeiro, da voluntariedade. Segundo Coríntios 9:7, Paulo fala que cada um deve contribuir segundo aquilo que foi proposto em seu coração. A partir do momento que alguém predetermina o valor que deve ser entregue, ele rouba do outro a oportunidade de ser voluntário. E o segundo princípio é o princípio da proporcionalidade. Paulo fala em 2 Coríntios 8, no capítulo de número 11, que cada um deve entregar proporcionalmente àquilo que possuem. Tem igreja que possui a capacidade de entregar X, tem igreja que possui a capacidade de entregar X vezes 4, X dividido por 10, porque no final das contas não é sobre o valor, é sobre o exercício do princípio da honra. E quando alguém pré-define o valor que deve ser entregue, ele rouba também da igreja a oportunidade de entregar, tanto voluntariamente, quanto na maioria das vezes, proporcionalmente também. É bíblico que o ministro do evangelho, ele é digno de honra e ele deve ser honrado. Mas quando aquele que deve ser honrado exige como, então o princípio da honra foi quebrado. E essa relação passa então a ser uma espécie de negociação, que ao meu ver não é o ideal.